Espírito eterno. Há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. De ter como maior tesouro ama como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá. E toda a terra saberá. Somente tu. Pois somente tu és digno de exaltação, e as coisas deste mundo ante a ti perdem valor. Pois somente tu és digno de exaltação, e tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Eu servirei em qualquer lugar, só quero ver tua beleza. Então me envolva na tua história, minha vida é pra tua glória. Me envolva tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida
Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, cheios de saúde e bom ânimo. Então vamos começar hoje com uma oração? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque temos a cada dia experimentado da tua bondade e da tua misericórdia. Esteja conosco, Senhor, nesse momento. Dá-nos entendimento acerca da tua palavra, que teu Espírito Santo nos conduza. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje a gente vai fazer uma reflexão juntos no livro de Jó, tá? E nesse livro conta-se a história dramática de um homem bom, íntegro e fiel a Deus. Deus permite que Satanás submeta Jó a um teste duro e humilhante. E por isso, o relato de Jó é sempre lembrado no contexto do sofrimento humano. Mas sob uma perspectiva mais ampla, nós podemos perceber que trata da relação do homem com Deus diante da vida e todas as suas complexidades. E Jó é confirmado pelo próprio Deus da seguinte forma, conforme está lá em Jó, no capítulo 1, versículo 8. Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Jó é alguém que teme a Deus e se desvia do mal. E é o próprio Deus quem o afirma e dá seu aval sobre a sua pessoa, sobre o seu caráter. E essa aprovação divina não seria mais que suficiente como prova da graça de Deus que Jó tinha alcançado? Diante dessa apresentação, Satanás põe em dúvida a afirmação de Deus a respeito de Jó. Ele põe em xeque se o caráter íntegro de Jó não estaria vinculado às bênçãos que o cercavam, porque Jó era um homem próspero, rico, chefe de uma grande, saudável e abençoada família. E Satanás insinua que a motivação do temor de Jó a Deus seria por interesse, que as motivações de Jó para se manter íntegro e fiel a Deus não eram puras e legítimas, mas interesseiras, mesquinhas e egoístas. Ele insinua que as motivações de Jó visavam, na verdade, por recompensas da parte de Deus. E aí, dessa forma, nessa perspectiva de Satanás, o homem, o ser humano, se achegaria a Deus por causa das vantagens que pode alcançar. E por isso, com a devida permissão de Deus, ele destrói aquilo que supostamente acreditava serem as reais motivações da vida zelosa, da vida piedosa e dedicada de Jó, que era todo o seu gado, seus rebanhos, seus servos, propriedades e até seus filhos e filhas. Aí, diante de tamanha desgraça, Jó foi dominado pela tristeza, sim, mas não disse uma só palavra de revolta contra Deus. Pelo contrário, ainda demonstrando temor e devoção a Deus, ele fala o seguinte, conforme Jó, capítulo 1, versículo 21. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Ou seja, Jó permanecia firme e fiel a Deus, que está acima de todas as coisas.
E aí, novamente no capítulo 2, quando Deus mais uma vez reafirma o caráter e integridade do seu servo Jó, Satanás insiste na sua teoria das recompensas e diz que as perdas que Jó havia sofrido não tinham sido suficientes. Deus, assim, dá permissão novamente para que Satanás submeta Jó a um segundo teste. Satanás, então, toca na saúde de Jó. Jó adoece e seu corpo fica coberto de feridas horríveis da cabeça aos pés. Jó se torna um pobre coitado, doente e só. E tudo aquilo que simbolizava a presença e a graça de Deus na vida de Jó lhe tinham sido tirado. Diante desse cenário desolador, a esposa de Jó reage tal qual Satanás apontava que seria a reação do próprio Jó. Na perspectiva da esposa de Jó, pelas palavras que ela proferiu, já não valia mais a pena servir a Deus e ser íntegro, porque afinal, todas as vantagens e benefícios haviam acabado. E aí em Jó 2:9 nós lemos o seguinte: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Porque se Jó fizesse isso, amaldiçoasse a Deus, ele seria morto a pedradas conforme dizia a lei. Então, a reação dela nos parece um absurdo à primeira vista. Mas se nós formos bem sinceros, veremos que muitos de nós, algumas vezes, entramos numa crise existencial e espiritual até por muito menos. Mas Jó, apesar de tudo, não disse uma só palavra contra Deus e não pecou. Aí a história prossegue e aparecem os amigos de Jó, que vieram para consolá-lo. Durante 7 dias e 7 noites eles ficaram ao lado de Jó e não disseram nada diante do enorme sofrimento de Jó. Até que o próprio Jó quebra o silêncio e amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele se queixa, se lamenta, mas não amaldiçoa a Deus. Nos diálogos que seguem, os amigos de Jó procuram achar uma explicação para tanta desgraça. E conforme a cosmovisão daquele tempo, eles afirmam que Jó está sofrendo porque pecou. Segundo seus amigos, a justiça de Deus funcionaria da seguinte forma: ele castigaria as pessoas más e cobririam de bênçãos as pessoas boas. Isso se chama princípio da retribuição. É a lógica da causa e efeito. Mas esse simples princípio não explica todos os casos de sofrimento que há no mundo, como mais adiante Deus mostrará a Jó. Mas, para a mentalidade do contexto de Jó, era o que fazia sentido. Era esse princípio que condizia com as suas experiências, com a sabedoria da época. Por isso, seus amigos o aconselharam a que ele buscasse a Deus, se arrependesse, confessasse seus pecados e assim Deus o abençoaria novamente, com tudo que lhe havia sido tomado. Mas assim, reparem que triste ironia nisso tudo. Enquanto os amigos incansavelmente apontavam para essa teologia de causa e efeito, de como a realidade funcionava segundo as suas visões, conforme o raciocínio deles, Jó pede para eles por mais misericórdia. Ele sofre, ele pede que eles olhem para a sua dor, a dor de alguém inocente, a dor de alguém que sofria com o silêncio de Deus diante da sua miséria. Mas assim, no fundo, Jó entra em crise também porque esse princípio da retribuição, que justificava a própria vida de Jó de antes, não servia mais para responder à crise que ele estava sofrendo. Isso acaba por agravar a crise de Jó, pois ele não entende por que está sofrendo. Jó pensava que no seu caso, Deus estava cometendo uma injustiça. E Jó se sentia injustiçado e abandonado, sozinho por causa do silêncio de Deus. E nesse cenário, não tem como não nos lembrarmos da imagem do servo, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, que na cruz sofreu por nós. Em meio à sua angústia e dor, Jesus clama: meu Deus, por que me abandonaste? Mesmo diante do silêncio do Pai, Jesus continua amando e obedecendo ao Pai. Ele amou o Pai até o fim, sem buscar nenhuma recompensa. E voltando a Jó, nesse vazio todo,
Jó percebe que precisa da resposta do próprio Deus, porque Deus sim seria um juiz para a sua causa. Porque nós que lemos o livro sabemos o que houve de fato, os intentos de Satanás, a permissão concedida por Deus, e sabemos que não havia de fato uma causa, um pecado não confessado. E Jó, por sua vez, ele desconfiava que não acharia uma resposta pelo simples viés da retribuição. E ele estava certo, suas antigas convicções precisavam ser desfeitas, ele precisava de uma resposta nova. E é nesse ponto que Deus finalmente se pronuncia. A partir do capítulo 38 do livro, Deus fala e Jó começa a escutá-lo. Mas Deus não traz à tona o problema do seu sofrimento, como Jó desejava. Deus não esclarece a causa da sua dor e miséria. À medida que Jó para de fazer questionamentos, ele para de se lamentar, de se queixar, de ficar se debatendo, Deus fala e Jó passa a ouvi-lo. Aí ele começa a entender a maneira como Deus age. Deus fala sobre a sua própria sabedoria e sobre o seu poder. Deus fala que a sabedoria humana é muito limitada para entender os caminhos de Deus, a sua sabedoria e o seu poder. Há pessoas ao nosso redor que sofrem, por exemplo, e nós não podemos entender. Mas a verdade é que Deus dirige todas as coisas, mesmo que as suas decisões estejam longe da nossa compreensão. O ser humano tem muita dificuldade em lidar com incertezas, com aquilo que é desconhecido. Nós, que pertencemos à modernidade, estamos acostumados a viver num mundo científico que nos traz respostas, é um mundo que prova e comprova, e não aceitamos muito bem o fato de não dominarmos, de não controlarmos o conhecimento sobre as coisas, sobre o curso das coisas. E isso justamente nos aprisiona. Tentamos ter o controle, que na verdade pertence a nós, pertence a Deus. Não cabe a nós determinar o agir de Deus. Jó reconhece finalmente que Deus é soberano em todos os seus propósitos e se rende completamente nessa realidade. Nesse ponto, nesse lugar, Jó encontra satisfação e descanso. E isso é simplesmente incrível. Seus problemas não tinham sido solucionados, o motivo da sua miséria não havia sido explicado, mas ele creu e se rendeu a um Deus muito maior que os seus problemas. Quando Jó se encontra diretamente com Deus, além de reconhecer a soberania e a sabedoria de Deus, Jó se arrepende de ter falado sobre coisas que não entendia, de ter se dirigido a Deus com palavras tão ignorantes. Lá, no último capítulo, no versículo 5, capítulo 42, versículo 5, ele diz: Antes eu só conhecia por ouvir falar, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos. Jó não apenas ouve a Deus, mas ele contempla quem Deus é. E esse encontro com Deus leva Jó a uma atitude de humildade e de aceitação da situação que o seu entendimento tão limitado não poderia explicar. E no fim da história, como nós sabemos, Deus repreende os amigos de Jó por não entenderem a razão do sofrimento de Jó e por argumentarem erroneamente sobre quem era Deus e como agir. E Deus muda a situação de Jó, abençoando muito mais do que antes. Sabem, a realidade de que eu não sou nada e de que eu não tenho nada, essa consciência, esse caminho de humilhação que o sofrimento traz às nossas vidas, de que nós nada somos e nada temos, permite-nos um amadurecimento que nos leva para o mais profundo de nós mesmos, das nossas reais motivações, dos caminhos do nosso coração. Nas dificuldades, nas adversidades, nos sofrimentos, no deserto pelo qual todos nós um dia passamos, nesses ciclos difíceis em que não temos nada para nos apoiar, nada para nos agarrar, é aí que nós vemos o
quanto nós somos pequenos e impotentes. E assim, nesse lugar, nesse deserto, nós podemos experimentar da graça maravilhosa de Deus. Porque é aí nesse lugar, nesse vazio, em que ficamos afastados de tudo, totalmente vulneráveis, é que nós podemos nos render inteiramente a Deus. Então, concluindo, eu pergunto a cada um, a começar por mim mesma, assim, pode o homem adorar e servir a Deus por nada, sem segundas intenções, mas simplesmente porque Ele é Deus e não porque Ele nos cobre de bênçãos espirituais ou materiais? Aliás, na Bíblia existem várias passagens e promessas onde mostra-se que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, em dar gratuitamente boas dádivas aos que o amam, simplesmente porque assim Ele o deseja ou porque Ele é simplesmente bom. Satanás duvidava do amor de Jó a Deus. Ele duvidava que Jó podia amar e adorar a Deus simplesmente porque Ele era Deus. E nós? Como é que nós temos construído o nosso relacionamento com Deus? Sabem, quando o Senhor Jesus chamou o apóstolo Pedro para o pastorado, Ele não perguntou quem ele era, o que fazia, o que sabia, o quanto conhecia sobre Deus, ou quantas experiências espirituais Pedro tinha tido. Jesus perguntou se Pedro o amava. Não que o conhecimento ou as experiências não contassem, mas acima de tudo, amar a Deus de todo o coração, alma, mente e forças, como Jesus nos ensinou. Deus não se enquadra nas nossas teologias particulares ou entendimento doutrinário. Deus é soberano e age em liberdade. Deus é gracioso. Quando o amamos por quem Ele é, livres dos nossos interesses, Ele se torna o Senhor do nosso destino. Entregamos a Ele o controle da nossa vida, sem exigir que o seu agir seja determinado por nós. Quando nós entregamos o controle de todas as coisas ao nosso Deus, cheio de amor e graça, nós ficamos livres para amá-lo e descansar nossa alma nele, como filhos que somos. Em 1 João 4,19 nós lemos essa verdade. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Em 1 João, capítulo 4, versículo 10, está assim: e o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Então, nesse momento, eu gostaria de encerrar orando. Vamos orar, pessoal? Pai, graças nós te damos. Muito obrigada por ser quem Tu és das nossas vidas. Que nós possamos nos achegar a Ti com os corações totalmente rendidos a Ti, livres de qualquer coisa, das nossas seguranças, daquilo que nós colocamos como nossa segurança, nossas fortalezas. Nós simplesmente nos rendamos a Ti, Senhor, totalmente vulneráveis e abertos a Ti, simplesmente Te amando, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Que a Tua palavra ressoe dentro de nós, que o Teu Espírito Santo nos leve a experimentarmos da Tua presença, a Te contemplarmos com muito amor e gratidão em nossos corações. Fica conosco, Senhor, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Fiquem bem, cuidem-se, mantenham-se cheios de saúde e espero em breve estar encontrando cada um de vocês pessoalmente. Até mais. Tchau, pessoal.